Isso. Agora sim, estamos gravando, né, a nossa 7ª aula, que, como eu disse para vocês no início, vamos trabalhar 2 temas muito interessantes. O primeiro tema, que é mandato, procuração e subestabelecimento, e o segundo, as várias formas de exercer a advocacia. Perfeito? Nós já tínhamos começado a falar sobre procuração e vimos que o Josué trouxe uma definição de procuração. Ele colocou lá delegação de competência. A Manuela também contribuiu colocando que é um instrumento legal e formal que uma pessoa autoriza a outra a agir em seu lugar. Muito bem, Manuela, falando como doutora. Então vamos verificar o que é essa chamada procuração. Para que o advogado ou a advogada possa efetivamente representar o seu cliente perante o Poder Judiciário, ele deve receber expressas autorizações dele. Ou seja, o advogado ou a advogada precisa receber do cliente, né, expressas autorizações para agir em seu nome. Nesse sentido, é importante a gente observar as disposições do artigo 5º do Estatuto da OAB. Quero lembrar para vocês que o Estatuto da OAB é a Lei Federal 8.906 de 94. O que diz o artigo 5º dessa lei? O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Mandato. Parágrafo 1º, o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º, a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. E o parágrafo 3º do artigo 5º, o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Este é o texto legal que trata desse tema da nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui que o artigo 5º e os seus parágrafos 1º, 2º e 3º traz uma referência a essa questão que nós estamos vendo hoje. Vocês observam que lá ele fala em procuração, né? Olha lá, no parágrafo 1º, o advogado afirmando urgência pode atuar sem procuração, né? Mas no caput do artigo 5º, ele fala, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Então, observem vocês que o texto legal, ele fala ora em mandato, ora em procuração. Tá? E vamos verificar do que isso se trata na prática. Então, vamos debruçar sobre o artigo em questão, que é o artigo 5º do Estatuto, tá? Para que a gente tenha uma melhor compreensão do que se trata. Primeiro, mandato. Mandato. Em regra, um mandato é um contrato consensual, não solene, pessoal e geralmente gratuito, que é regulado pelo capítulo 10 do Código Civil de 2002, conforme prevê o artigo 653 desse Código Civil. O que diz o artigo 653? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então, vamos nos atentar para o que diz o texto do artigo 653 do Código Civil. Eu quero lembrar para vocês que, quando eu falamos sobre o artigo 5º do Estatuto,
Ele diz lá, ó, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Mandato. Aí, nós vamos chegar aqui e ver o que é o mandato. Então, o artigo 653 do Código Civil é que vai me dizer o que é o mandato. Em regra, um mandato é um contrato consensual, não solene, pessoal e geralmente gratuito, que está regulado pelo 653. Tá? E a procuração é o instrumento do mandato. Olha que interessante. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Vamos avançar um pouco mais. Nós vamos tratar aqui do mandato judicial. Perfeito? O mandato judicial tem algumas características, que o difere do mandato em geral. Vou pegar o artigo 5º mais uma vez e vamos trabalhar com ele. No caput do artigo 5º, diz que o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Prova do mandato. Qual que é o instrumento que prova que eu tenho um mandato de alguém? Quem poderia responder para nós? O artigo 5º do Estatuto fala que o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. E aí? Quem poderia me dizer como que eu, advogado, vou provar que eu tenho um mandato de um cliente? Quem se poderia responder para nós? Como que eu vou comprovar nos autos que eu tenho o mandato de um cliente? Quem poderia responder para nós? Vamos ver. Como que eu vou provar no processo que eu tenho o mandato de um cliente? Porque o artigo 5º, no seu caput, diz lá, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Qual que é a prova do mandato? Respondendo, então, a prova do mandato é a procuração. Olha que interessante. Então, a procuração é o instrumento que prova que eu fui constituído por alguém, por um cliente, para cuidar dos seus interesses. Por isso que a Manuela, lá na resposta dela, colocou que é instrumento legal e formal que uma pessoa autoriza a outra agir em seu lugar. Isso, né? Então, e o José também falou da delegação de competência. Eu, por exemplo, tirando a esfera judicial, eu posso constituir alguém para cuidar dos meus interesses, transferir uma propriedade e tal, por isso eu busco o cartório e faço uma procuração pública para que essa pessoa haja em meu nome. Eu estou delegando competência a ela, né, José? Agora, na esfera judicial, a gente tem algumas características, e é elas que nos interessa e nós vamos trabalhar aqui. A primeira característica está lá no parágrafo 1º do artigo 5º. O advogado só pode agir se ele tiver procuração do cliente? Não. Se tiver urgência, se for algo de urgência, o advogado pode defender os interesses do cliente sem procuração. Porém, ele se obriga a apresentá-la no prazo de 15 dias, que pode ser prorrogável por mais 15. Então, o fato de eu não ter a procuração naquele momento para comprovar o mandato não me impede de agir em nome do meu cliente. Aí eu comprometo-me a, em 15 dias, apresentar a prova do mandato, que é a procuração. Feito? Esse prazo de 15 dias pode ser prorrogável por igual período, para fazer um total de 30 dias, né? O parágrafo 2º do artigo 5º, nós estamos falando do Estatuto da OAB, né? Ele traz o seguinte,
Ele diz o seguinte, parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais. Todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Então, se tem algum ato que me exige poderes especiais, é preciso constar na procuração. Alguém sabe um exemplo de algum ato que exige poderes especiais? Alguém teria um exemplo de algum ato que exige poderes especiais? Vamos ver? Quer ver um exemplo? Para eu receber valores de um cliente, que um cliente tem direito a ele, por exemplo, uma ação de indenização por dano moral e material, para que eu possa levantar o alvará, o valor ganho pelo cliente, eu tenho que ter na procuração esse poder específico lá, dizendo que eu, enquanto advogado, posso levantar o alvará com os valores de direito do cliente. Perfeito? Vamos ao parágrafo 3º do artigo 5º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Outra questão muito importante na atividade profissional nossa. Nós sabemos que você pode, enquanto advogado ou advogada, renunciar ao mandato. Para renunciar ao mandato, você tem que notificar o seu cliente. E, a partir do momento que o cliente recebeu a notificação, você ainda tem que cuidar do processo por 10 dias. É de sua responsabilidade. Só não conta esse prazo se, antes de terminar os 10 dias, o cliente colocar um outro colega, um outro advogado, no seu lugar. Perfeito? Então, são essas principais características, né, que nós temos do mandato na esfera judicial. Vamos agora detalhar isso dentro da esfera judicial. Nós já falamos aqui, né, que o mandato está regulamentado no Código Civil, no artigo 653, e vamos agora falar um pouquinho sobre ele. Bom, nós vamos trabalhar aqui com o chamado mandato judicial, que ao contrário do que fala o 653, o mandato judicial se caracteriza por ser oneroso e engloba tanto o poder de representação quanto a prestação de serviço, cujo contrato deve ser confeccionado pelo próprio advogado, embora, se não o fizer, ocorrerá da mesma forma. Isso está lá regulamentado no Código Civil, 658 e 692, tá? E também está no Código de Ética e Disciplina da OAB. Vamos dar uma olhadinha no artigo 11. Esse artigo 11 é do Código de Ética e Disciplina, tá? Lá no Código de Ética e Disciplina. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Então, observem vocês que lá no nosso Código de Ética, no artigo 11, já estabelece essa questão, que você tem um mandato judicial que vai lhe permitir agir em nome do seu cliente, né, trabalhar para o seu cliente, mas nos alerta aqui, e é você, o advogado, é que vai dar orientação, que vai imprimir o rumo da defesa daquela causa, perfeito? E sempre buscando esclarecer o cliente naquilo que lhe for solicitado. Vamos avançar um pouco mais? Voltando ao artigo, estou falando do artigo 5º do Estatuto, olha, o parágrafo 1º estabelece a hipótese de haver urgência e não dar tempo de estabelecer a procuração.
Às vezes o cliente foi preso em flagrante, você não tem a procuração dele, mas a família, o próprio cliente, liga para você, você, a partir você já pode ingressar imediatamente com qualquer medida judicial a favor desse cliente seu, obedecendo, mesmo sem procuração, né, obedecendo aquele prazo que está lá no parágrafo 1º do artigo 5º. Você tem 15 dias para juntar essa procuração, prorrogando até por mais 15. Nestes casos, segundo o texto legal, o advogado pode praticar atos processuais sem procuração. Mas lembrando que deve apresentá-la dentro de um prazo de 15 dias. Isto por quê? Porque o advogado tem fé pública. Então, este prazo que a justiça nos permite atuar sem a procuração e depois juntá-la, é uma demonstração de fé pública, porque a lei presume que o advogado possua esse mandato e apenas não apresentou por falta de tempo. Perfeito? Então, não é o fato de você não ter o mandato, né, que vai impedir de você agir em nome do seu cliente. Você pode tomar todas as medidas processuais necessárias, apresentando nesse prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15, né, a procuração, que é o instrumento do mandato. Perfeito? Vamos adiante. O parágrafo 2º deste artigo 5º, dado o estatuto, a procuração para o foro em geral, também chamada de adjudícia, habilita o advogado para praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância. A adjudícia não confere ao advogado nenhum poder especial exigido por lei, como no caso de recebimento de citação inicial. Feito? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que a procuração adjudícia, ela, se por um lado, né, ela habilita-me, como advogado, a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância. Por outro, ela não me confere nenhum poder especial exigido por lei. Por exemplo, né, o caso de recebimento de citação inicial. Então, você tem que acrescentar na procuração esse poder. Por isso que, se você pegar, e mais adiante nós vamos ver isso na procuração, se você pegar lá, você vai ver que entre os poderes que coloca lá, você coloca também de poder receber no seu endereço profissional, né, citação, intimação em nome do cliente. Mas tem que estar na procuração, perfeito? Então, a procuração é que vai nortear esses poderes que me são conferidos pelo cliente. Avançamos mais um pouquinho. O mandato pode ser extinto? O que vocês acham? O mandato pode ser extinto? Eu tenho um mandato, tá, que está consubstanciado numa procuração. Ele pode ser extinto? Vamos analisar, então, as hipóteses de extinção do mandato. Ele pode ser extinto, sim, tá? Agora vamos ver as hipóteses de extinção. Lá no parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto, coloca bem claro: quando o advogado renunciar ao mandato, deve continuar representando o mandante, que é seu cliente, por 10 dias após a notificação da renúncia. Lembrando vocês que a notificação tem que ser feita ao cliente. Se você renunciar, você tem que fazer um documento encaminhado ao cliente via R, para ele tomar conhecimento. Aí você vai contar os 10 dias, tá, a partir da notificação que o cliente recebeu. Esses 10 dias só não se conta se o cliente o substituir antes desse prazo. Tá? Então, o parágrafo 3º do artigo 5º é bem claro, lá do Estatuto. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do prazo. Então, nós temos que ter cuidado de, ao renunciar a um mandato, acompanhar o processo
dentro desse interstício de prazo que foi dado aí de 10 dias. Feito? E esse 10 dias, lembrando vocês, tem que ser contado a partir do momento que o cliente recebeu a notificação. Se ele, antes de completar 10 dias, já contratou um novo advogado, ok, está resolvido. Se não, você tem que acompanhar todos os atos processuais. É de sua responsabilidade. Correto? Muito bem. Com relação à renúncia ao mandato, é importante que nós ressaltemos que ela é uma prerrogativa do advogado. Tá? Você não é obrigado a ir até o final no cumprimento de um mandato de um cliente seu. É uma prerrogativa sua. Agora, a sua obrigação é comunicar ao seu cliente sobre sua decisão. Tá? O Código de Ética e Disciplina do OAB traz uma regulamentação a respeito dessa questão. Esse artigo 15 aí não é do Estatuto, é do Código de Ética, tá? O que diz o artigo 15? O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendado que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto à providência que lhe tenha sido solicitado, renuncie ao mandato. Como que é isso? Como que eu coloco essa questão de inércia do cliente? Daqui a pouquinho, logo mais, no próximo semestre, vocês já estarão no núcleo de prática jurídica, onde irão atender a clientes, onde irão praticar atos em conjunto com o seu orientador, né? Atos judiciais, junto com o seu orientador. E você vai observar lá, e assim também aqui no dia a dia nosso profissional, muitas vezes um documento que é obrigação do cliente te trazer, ele não traz. E o processo fica lá parado. Uma ação de alimentos. Tá? A mãe que representa o menor, que é o nosso cliente lá para a ação de alimentos. Ela precisa informar o endereço do alimentante. E você pede 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela não traz. Como que você vai peticionar se você não tem o endereço? Então, chega um momento que você tem que renunciar a esse mandato, porque o cliente manteve-se inerte e não contribuiu para que você desse andamento ao processo. Tá? O artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Que prazo é esse? Aqueles 15 dias que nós falamos. Tá? Então, quando você fizer a comunicação de renúncia ao mandato, você não precisa explicar por que está renunciando. Apenas faz o comunicado dizendo que você renunciou àquele mandato. Perfeito? É muito simples essa questão. O parágrafo 1º do artigo 16, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Então, se porventura você causou danos ao cliente ou a terceiros antes da renúncia, mesmo você renunciando, vai ser responsável por esses danos. Parágrafo 2º do artigo 16. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual de seu interesse. Ora, se o cliente não me fornece dados e documentos que possa instruir aquela ação, e graças a isso ele venha a sofrer um revés, não sou eu que vou responder por isso, né? Porque o cliente aqui deu causa. Perfeito? Então, nós estamos aqui trabalhando essa questão da renúncia do mandato. Bom, a renúncia é prerrogativa do advogado. Agora, nós temos também a revogação do mandato judicial. O Código de Ética ainda trata da hipótese em que ocorre a revogação do mandato judicial por vontade do cliente.
ressaltando que isso não o desobriga de pagar ao advogado pelo trabalho que já fez. Então, vamos, só a gente lembrando aqui, renúncia ao mandato judicial é prerrogativa do advogado, renúncia. Feito? Revogação, aí já é do cliente. E se o cliente revogar o seu mandato judicial, ele não tá, ele se obriga a pagar o advogado pelo trabalho que já fez. Tá? Então, se você estava numa ação, no meio dela, o cliente revoga o mandato judicial, ele vai ter que pagar 50% do trabalho que você desenvolveu até ali. Tá? Se o contrato foi de 10 mil, e você atuou até a metade dos procedimentos processuais, ele terá que pagar, sim, o valor proporcional, né, ao seu trabalho. O artigo 17 do Código de Ética trata dessa questão e coloca lá a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Feito? Então, observem vocês, a Thalita tem uma pergunta, no caso, quando o cliente revogar, ele precisa justificar o motivo? Não, Thalita, não é preciso justificar. Assim como nós, na renúncia, não precisamos justificar, o cliente não precisa justificar. Ele pode simplesmente requerer a revogação, tá? Porque ele não pode deixar de pagar o trabalho que nós fizemos, né? Verdade? Mas o motivo não é necessário, não. Não sei se vocês estão observando, aqui no artigo 17, fala em honorários. Olha aí, ó. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga o pagamento das verbas honorárias contratadas. Assim como não retira o direito do advogado de eventual verba honorária de sucumbência. Nós vamos ter um item em que vamos trabalhar a questão dos honorários advocatícios, tá? Nós temos 3 tipos de honorários advocatícios. É interessante nós atentarmos para isso, mas nós vamos ter o momento correto em que vamos trabalhar a questão dos honorários advocatícios, tá? São 3 tipos, são os honorários pactuados, os honorários arbitrados judicialmente e os honorários sucumbenciais. Tá? Antes de avançar, os honorários advocatícios pactuados ou contratados são aqueles honorários que nós acertamos com o cliente e colocamos no contrato de advocacia. Tá? E alguém saberia o que são esses honorários sucumbenciais? Quem responde para nós? Aqui fala no artigo 17, né, da revogação do mandato, ele fala que a revogação por parte do cliente não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência. O que seria essa verba honorária de sucumbência? Quem se habilita a responder para nós? Hoje, segunda-feira, o pessoal está bem devagar, né? Está todo mundo ainda sob efeito do domingo. Vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar, o cérebro em ação. O que são essas verbas honorárias de sucumbência? Quem responde para nós? Lá, antes de seguir, nós estamos dizendo que no caso de revogação do mandato judicial, o artigo 17 do Código de Ética e Disciplina, né, ele nos garante o recebimento tanto dos honorários advocatícios contratuais, como a eventual verba de sucumbência. A Thalita diz seria quanto a parte contrária teria que pagar? Muito bem, ô Thalita. É o seguinte, Thalita. Quem perde, a palavra sucumbência significa perda. Quem perde uma ação é condenado a pagar a sucumbência para a parte vencedora. Excelente, Thalita. Muito obrigado pela sua contribuição, né? A verba de sucumbência. Então, essa
verba honorária de sucumbência, essa eventual verba, que está colocada no artigo 17, ela deverá ser paga proporcionalmente ao advogado, se caso for revogado o mandato judicial. Feito? Vamos avançar um pouquinho mais. Ainda sobre a extinção do mandato, se dá com a conclusão ou arquivamento do processo, segundo o Código de Ética, sendo que não extingue pelo decurso de tempo. Artigo 18, Código de Ética da OAB. Vamos lembrar aqui, nós estamos vendo neste item que estamos discutindo aqui, a extinção do mandato. Tá? Como que pode acontecer a extinção do mandato? Renúncia. A renúncia é prerrogativa de quem? Do advogado. Segundo, revogação. A revogação é de quem? Do cliente. Feito? E a terceira forma de extinção do mandato é com a conclusão ou arquivamento do processo. Terminou o processo, tudo resolvido, você ganhou a causa ou perdeu, né? O processo vai ser arquivado, sendo arquivado, acabou ali, está extinto o mandato. Onde está isso no Código de Ética nosso? Artigo 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Ok? Então, só para nós não perdermos de vista, vamos voltar rapidamente aqui, lembrando as causas de extinção do mandato. Feito? Vamos lá rapidamente, aqui da extinção do mandato, né? Então, a primeira forma que nós vimos, está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, é a renúncia ao mandato. Tá? A quem cabe essa renúncia? É uma prerrogativa de quem? É uma prerrogativa do advogado. Em caso dele renunciar, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar o seu cliente e, após o cliente ser notificado, ele continua por 10 dias após a notificação da renúncia, responsável pelo processo, salvo se o cliente contratar um novo advogado antes de vencido o prazo de 10 dias. Então, extinção, a primeira hipótese da renúncia, primeira hipótese da extinção. A segunda, revogação do mandato judicial. A quem cabe a prerrogativa de revogar? Ao cliente. O cliente revogando um mandato judicial, ele está obrigado a me pagar? Está. Ele deve pagar, conforme está lá no artigo 17, proporcionalmente ao trabalho que eu desenvolvi. Tá? Aí tem que se mensurar o valor do contrato e o que foi trabalhado até ali. E com relação às verbas honorárias de sucumbência, eventualmente, vindo ganhar a causa, mesmo já revogada a procuração, você tem direito a receber proporcionalmente essa verba honorária de sucumbência, que foi muito bem explicado pela Thalita, logo ali atrás, que ela falou para nós, né? Que a verba de sucumbência é devida por quem perde ao vencedor. Tá? Outra forma de extinção do mandato é quando concluiu a causa ou arquivada o processo. Pronto. Concluiu a causa, não tem mais o que se fazer, você já garantiu o direito do seu cliente, o processo é arquivado, acabou o mandato para isso, tá? Essas, portanto, são as 3 causas que nos habilita a deixar o processo, essa extinção do processo. Perfeito? Com relação até aqui, alguém teria alguma coisa a colocar? Mas ainda vamos avançar um pouquinho mais, numa outra situação. Desistência ou conclusão da causa. O Código de Ética e Disciplina ainda estabelece regras para quando houver desistência ou conclusão da causa. Nós sabemos que muitas vezes um cliente ingressa
com ação judicial, nos contratos para ingressar com ação judicial, em determinado momento, ele quer que desista da causa. E aí? Como que fica o advogado? Vamos ver? É o artigo 12 do Código de Ética e Disciplina. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. O parágrafo único, a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. Como que funciona isso na prática? No caso da desistência. Ora, o cliente me contrata para uma execução de um título extrajudicial, um cheque, por exemplo, de alto valor, faz um contrato comigo, eu ingresso com a ação de execução, chegando em determinado momento do processo, ele faz um acordo com a outra parte e desiste do processo. E como fica eu enquanto advogado? Bom, não há nenhum problema quanto a isso. Tá? Que ele me pagou, tá ok, não preciso devolver. Agora, os outros documentos que eu tenho, eu devo devolver para ele, prestar conta do que eu fiz até ali e devolver. E é importante que no contrato de honorários, e nós vamos ter uma aula sobre contratos de honorário, estabeleça bem claro como que fica em caso de desistência. Tá? Caso de desistência. No caso de conclusão da causa, não tem problema. Concluída a causa, você presta conta ao cliente. Se você tiver documentos desse cliente, você devolve. Tá? E está resolvido o problema. Perfeito? Então, vamos atentar que essas são questões que nos envolvem o dia a dia profissional. Outra situação muito comum que a gente vai deparar na vida profissional nossa. Procuração de quem já tem patrono. O cidadão já tem um advogado e procura você para fazer a defesa dele. O Código de Ética e Disciplina da OAB também proíbe o advogado de aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, ou seja representado por alguém, salvo por motivo justificável. Vamos ver o que diz o artigo 14 do Código de Ética. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou por adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. É uma questão ética muito séria. Quando vocês estiverem nos seus escritórios de advocacia e alguém procurar vocês para ver qualquer questão dele, primeira pergunta que você tem que fazer: você já tem advogado? Porque se ele tiver advogado constituído, você não pode aceitar imediatamente e fazer uma procuração para o seu nome. Você precisa comunicar, é preciso explicar para o cliente que o cliente tem que buscar o advogado e pedir a revogação daquela procuração. Feito? Então, é uma falha ética muito grande eu aceitar um cliente de outro colega sem que a procuração tenha sido revogada. Perfeito? Eu quero... o João tem uma questão aqui. Se o advogado juntou só os documentos, teria que pagar o honorário? Se o advogado juntou só os documentos, teria que pagar os honorários? João, aí é preciso você verificar o que está contratado. Né? Vamos dar um exemplo. Eu sou contratado por alguém para ingressar com um inventário. Ele me traz os documentos, eu junto todos os documentos. Ora, eu vou fazer uma petição de juntar desse documento, eu vou ter um mandato dessa pessoa. Se eu pratiquei esses atos, eu vou receber, se eu não continuar no processo, eu só vou receber aquilo que foi combinado.
Aquilo que foi combinado proporcionalmente. Se era para fazer o inventário todo, eu cobrei 100 mil, mas eu só juntei os documentos, eu só vou poder receber proporcionalmente aquilo que eu fiz, tá? Eu não sei se você teria um caso assim prático para eu poder responder melhor a sua pergunta. Mas, em resumo, é isso. Qualquer ato que o advogado praticar, ele tem um valor. Perfeito? Obrigado pela pergunta. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos que ter o cuidado de não aceitar a procuração de quem já tem patrono, de quem já tem advogado. Ah, mas se for uma medida urgente, que é inadiável, que a pessoa precisa, pode, mas teria que justificar. Vamos dar um exemplo da medida urgente. Numa ação de divórcio e guarda, o pai de uma das... Antes de definir essa guarda, o pai de uma dessas crianças quer levá-la para o exterior. Pega essa criança com a mãe e vai levá-la para o exterior. É preciso urgente de ingressar com ação impedindo isso aí. Mas o advogado que está no processo não foi encontrado, não está na cidade. Aí você pode, enquanto advogado, praticar este ato apenas. Ingressando com ação para evitar, né? Para evitar que essa criança seja levada da mãe para outro país. Mas aí teria uma justificativa. Fora disso, realmente, você não poderia aceitar, uma vez que já tem advogado constituído no processo. Perfeito? Vamos andar um pouco mais? Qualquer pergunta, gente, é oportunidade. Nós temos de conversar, tá? Vamos conversando. Casos de conflito de interesse. Vocês estão observando que tudo que nós estamos vendo são situações que vocês irão viver daqui a pouco. Lembre que daqui a pouco você vai estar no mercado de trabalho, você vai ser advogado, advogada, e vão se deparar com essas questões práticas da nossa atividade profissional. Perfeito? Segundo o Código de Ética e Disciplina, quando houver sobreposição de interesses entre constituintes de mandatos a um advogado, este deve optar por renunciar aos demais mandatos, permanecendo apenas com o que ele escolher. O artigo 20 diz, estou falando do Código de Ética, sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional. Olhe que interessante. Conflitos de interesses. Alguém teria um exemplo para que nós discutíssemos essa questão que envolve conflitos de interesse, que é tratado no artigo 20 do Código de Ética? Olha o texto. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional. Alguém teria um exemplo de uma ação que poderia ocorrer conflitos de interesses? Quem teria? Puxar a memória aí, uma ação que poderia causar conflito de interesses. Alguém consegue? O Tiago, a Thalita, a Beatriz, o João, a Maria Eduarda, a Aquilita, a Ana Rafaela. Alguém teria a Manuela, na prática, um exemplo que nós poderíamos trazer sobre conflitos de interesse? Então, eu vou explicar um deles. Ah, tá. Tá aqui o... Vamos ver se tem... Opa! Só um minutinho. Tá. Então, vamos ao exemplo, já que não me trouxeram nenhum exemplo aqui. Vamos imaginar que você foi constituído por alguns herdeiros para ingressar com uma ação de inventário. São 4 herdeiros e eles te constituem
tá? Os 4, obviamente, vão ter que constituir com seus mandatos para você fazer o inventário. No meio do caminho processual, há uma desavença entre um dos herdeiros e os demais. E aí, ele te procura para você ingressar com a medida contra os outros herdeiros. Você não pode, porque é um conflito de interesses. Você é advogado dos 4 nessa ação que eu estou dando como exemplo, essa ação de inventário. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma opção. Ou você continua com os 3 herdeiros e renuncia ao mandato do 4º, que ele vai buscar um outro colega seu para entrar com essa medida, né? Se caso você não conseguir harmonizar. Você tem que tentar resolver, né? Com bastante prudência, discrição, mas se não conseguir, você tem que renunciar. Ou do mandato dele, ou dos outros 3. Aí cabe a você, como advogado, decidir o que é melhor. Perfeito? Então, isso que é um exemplo de conflitos de interesse. Vamos caminhar um pouco mais? Chegamos agora em subestabelecimento. Então, nós já vimos mandato, procuração e agora o subestabelecimento. O que é um subestabelecimento? O subestabelecimento nada mais é do que um ato praticado pelo advogado patrono da causa. Vamos ver um exemplo, para ficar mais fácil entender? Em uma determinada causa, em que uma empresa é cliente, a procuração foi realizada em nome de 2 advogados do escritório. Entretanto, para facilitar o serviço, o advogado pode realizar subestabelecimento. Ou seja, o subestabelecimento é quase como uma procuração da procuração. Ela autoriza outros advogados a atuarem em seu nome, segundo o Código de Ética da OAB. Está lá no artigo 26. Vamos dar uma olhadinha? O subestabelecimento do mandato com reservas de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º do artigo 26. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Então, vamos explicar na prática como que isso funciona. É o seguinte, eu sou advogado de uma causa, eu estou atuando como inventariante num determinado processo. Feito? Mas eu não vou poder participar da audiência em que foi determinado pelo judiciário. O que eu faço? Eu posso, como eu tenho poderes daquela procuração, eu posso subestabelecer esses poderes para um colega fazer essa audiência para mim, participar dessa audiência por mim. Então, o subestabelecimento é como se fosse uma procuração da procuração. Tá? É você que é o patrono, né? É você que é o advogado da causa, pode repassar aos seus colegas, a um colega seu, esse poder para representá-lo. Perfeito? Existem 2 tipos de subestabelecimento: com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Quando o subestabelecimento for com reservas de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Se é para um colega ir na audiência me representar, porque eu não vou poder estar naquela audiência, eu faço um subestabelecimento com reserva de poderes. Feito? E eu continuo em toda a responsabilidade daqueles atos que forem praticados pelo colega que eu subestabeleci. Se for um mandato sem reserva de poderes, primeiro, o cliente tem que ficar sabendo disso. Eu tenho que avisar o cliente
eu estou subestabelecendo sem reservas. Feito? E o subestabelecido que for atuar no processo, ele fica responsável pelos atos. Tá? Quando o subestabelecido for com reserva de poderes, ele tem que combinar a questão dos honorários dele. Mas ele vai combinar com quem? Com o cliente? Não, comigo. Olha, eu vou pagar de honorário para você fazer essa audiência para mim, X. Mas é comigo que ele vai tratar, e não com o cliente. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido a questão do subestabelecimento, que é uma prática muito comum no dia a dia de nossas atividades. Vamos avançar um pouquinho mais? Muito bem. Aqui, com o subestabelecimento, nós terminamos o primeiro tópico, que tratou de mandato, procuração e subestabelecimento. Perfeito? Vamos ao segundo tópico. É bem rapidinho o segundo tópico. É apenas uma introdução a um tema que daqui a pouquinho vocês vão estar enfrentando na vida profissional de vocês. As várias formas de exercer a advocacia. Esse é o segundo tópico da nossa aula de hoje. Muito bem, os senhores formaram, já colaram o grau, passaram no exame da OAB, e agora, o que eu vou fazer? Quais são os tipos de advogados que existem? E aí está a resposta à sua pergunta. São 3 os tipos de advogados que nós podemos ter. O advogado liberal, o advogado autônomo, o advogado público e o advogado empregado. Perfeito? Nessa aula de hoje, vamos estudar apenas o primeiro tipo, o advogado autônomo. Nas outras aulas, a gente vamos ver a figura do advogado empregado. Perfeito? Advogado público e advogado empregado. Mas hoje vamos só tratar do advogado liberal autônomo. Quem é ele? Quem é o advogado autônomo? O advogado autônomo é, como a própria palavra diz, né, sugere, uma espécie de trabalhador autônomo. Ou seja, ele não é empregado. A grande maioria dos advogados são autônomos. São profissionais liberais. Ora, assim, naturalmente, submetendo-se tanto à CLT no que lhe couber, quanto aos diplomas específicos para advogados, Estatuto OAB, Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral do OAB, né? O advogado autônomo se submete a esses instrumentos legais. Sendo assim, estudaremos esses 2 universos conjuntamente para explicar a figura desse tipo específico do advogado. Estou falando do advogado autônomo. Vocês com certeza já viram no direito do trabalho o que é necessário para caracterizar o vínculo de emprego. Lembram? Para que um prestador de serviço ou produtor de bens tenha um vínculo de empregado, um vínculo empregatício, eu preciso de 5 requisitos. Pessoa física, habitualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Então, daí, vamos fazer uma análise do advogado autônomo. Na advocacia autônoma, não estão presentes a maioria desses requisitos. Perfeito? Você formou-se, passou na OAB, abre o seu escritório, né, sozinho, o primeiro, você vai começar só, de forma autônoma liberal. Quais serão as características, então, para eu considerar como advogado autônomo? Apenas pode ser considerado advogado a pessoa física, né, ou natural, que passou no exame da OAB e que esteja inscrita nos quadros da OAB. Sendo assim, mesmo que haja condições legalmente impostas sobre a aprovação e a inscrição, é certo que ser pessoa física é um requisito presente tanto nos advogados autônomos quanto nos advogados empregados. Como a própria nomenclatura sugere, o advogado autônomo é independente. Não sofre subordinação típica da relação entre empregado e empregador. Então, você não tem patrão, você é patrão de si mesmo. Essa subordinação. Mas e quando eu sou contratado por um cliente? Ok, você é contratado para prestar serviço.
A única vinculação entre você e o cliente é esse dever de prestar um bom serviço para ele. Mas você é autônomo. Você tem liberdade para agir na defesa dos interesses dos seus clientes. Perfeito? Outra situação do advogado autônomo é que há uma certa pessoalidade no exercício da profissão. Mas essa pessoalidade não é tão não caracteriza esse vínculo empregatício. Até porque uma sociedade advocatícia, nós vamos ver daqui a pouco a sociedade advocatícia, pode você fazer um contrato com o seu cliente, é uma sociedade advocatícia, ou seja, não há personalidade nenhuma. Tá? A habitualidade é outro requisito para que você seja considerado empregado, que não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando do autônomo, do liberal. Neste caso, a habitualidade está vinculado apenas a um processo. Você pode ter mais de um processo de um cliente seu, mas isso não te tira a característica de advogado liberal. Perfeito? Por fim, a questão do advogado autônomo, quando o advogado não é mais autônomo e passa a ser empregado. O advogado empregado, como qualquer outro trabalhador, salvo quem for trabalhador voluntário, exerce o trabalho mediante onerosidade. No entanto, há uma certa diferença na percepção dessa onerosidade entre dois tipos de profissionais. Enquanto o advogado empregado recebe salários e honorários da sucumbência, o advogado autônomo só recebe honorários. Perfeito? Então, vamos ter um cuidado com essa regrinha aqui. Mesmo sem estipulação expressa em contrato, os advogados empregados têm direito aos honorários sucumbenciais nas causas que participar, além do próprio salário. Estou falando do advogado empregado. Entretanto, pode ser estipulado no contrato que o advogado empregado não tenha direito aos honorários de sucumbência. Então, se não tiver contrato estabelecendo que o advogado empregado não tem direito, ele tem direito sim. Tá? E o advogado autônomo, ele tem direito à sucumbência? Tem, desde que isso fique constante no contrato. Se não constar no contrato, a sucumbência vai para o cliente e pode abater no valor do contrato que ele fez comigo. Feito? E para terminar a aula de hoje, tem uma frase muito interessante do famoso advogado baiano, professor da Universidade Federal da Bahia, que eu deixo como reflexão para vocês. O professor é o Sebastião Borges de Albuquerque Melo, grande advogado criminalista. O que ele diz para nós? É difícil e nobre ser advogado. Fazer sua a solidão da pessoa que defende. Fazer a voz ao silêncio de quem não consegue falar diante de uma injustiça. Quando tudo e todos estão contra alguém, é a mão do advogado que vai ser estendida para dizer: a partir de agora, seu interesse é meu. Essa é a beleza e o altruísmo da advocacia. Não a defesa do seu interesse, mas a defesa do interesse do outro, como se seu fosse. Professor Sebastião Borges de Albuquerque. Tenha um bom dia. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu permaneço aqui à disposição para qualquer pergunta que se fizer necessária. Ok? Então, com relação à nossa aula de hoje, foram esses dois temas que trabalhamos. Qualquer dúvida, como sempre eu digo, vocês podem procurar através de e-mail, através de WhatsApp, ou aqui mesmo, eu me coloco à disposição de vocês. No mais, muito obrigado. Eu vou desligar a gravação, mas vou continuar com o Meet aberto aqui. Se alguém precisar de alguma informação, pode me procurar por aqui no Meet. Perfeito? Obrigado a todos e boa semana para vocês também.